Bom dia, Isis. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, YouTube. Pronto, agora está entrando. YouTube entrou um pouquinho atrasado, por isso que eu dei uma enrolada aqui. E aí, gente, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Dá uns 2 minutinhos aí para o pessoal entrar. Eu recebi mensagem, nossa, Carol, você não espera a gente entrar, não, você já começa falando conteúdo. Gente, eu sou meio assim mesmo, eu não fico enrolando, não, eu já começo no conteúdo, né? Porque eu acho que o tempo da gente é muito escasso. Bom dia, esquadrinha! Bom dia, pessoal. Bom, chegamos na nossa terceira semana de lives diárias sobre incorporação imobiliária. E hoje a gente começa uma semana falando sobre conceitos gerais do mercado imobiliário. E aí eu vou começar do começo, né? Hoje eu vou começar falando sobre incorporação imobiliária. O que é incorporação imobiliária? Sei que muita gente sabe o que é incorporação imobiliária, não vou inventar roda aqui hoje, então vai ser uma coisa bem simples, tá? Então vamos lá. O que é incorporação imobiliária? Primeiro eu vou ler o que está regulamentado na lei, e aí depois eu vou discorrer aqui com a forma como eu acho que é mais fácil, porque às vezes eu percebo muito nos meus alunos uma dificuldade, às vezes, de ler a lei e tirar do juridiquês para o português, né? Eu já percebi que tem essa dificuldade. Eu, no início, também senti essa dificuldade, gente. A gente tem a Lei 4.591 de 64, linda, maravilhosa, explica tudo, está tudo descrito certinho lá na lei, mas às vezes para a gente é um pouquinho difícil interpretar no detalhe e traduzir para o português, né? Eu tô só achando que o meu áudio aqui no YouTube... Pessoal do YouTube, o áudio tá bom? Me avisem aí. Tá aparecendo um sinalzinho estranho aqui para mim. Então, vamos lá. Definição do que é incorporação imobiliária. E aí depois eu vou falar por que a gente faz desse jeito, né? E só para esclarecer, porque eu acho que vocês vão acabar me perguntando, amanhã eu vou falar só sobre as leis. Então, hoje é óbvio que eu vou falar um pouquinho sobre a Lei 4.591 de 64, mas amanhã eu falo sobre as leis que regulam o mercado imobiliário. Depois, na quarta-feira, eu falo sobre VGV, como é que a gente compõe o nosso VGV, como é que a gente calcula o nosso VGV. Aí, na quinta, eu falo sobre registro de incorporação, só registro de incorporação. E na sexta, eu falo sobre tipos de condomínio e tipos de incorporação imobiliária. Porque eu sei que tem muita dúvida. O que é incorporação imobiliária? Quais tipos de negócio podem ser considerados, né, dentro de incorporação imobiliária? Então, vamos lá. Então, o nosso... Peraí, que eles estão... Ah, beleza. Tá, joia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Fernando. Legal. Então, no YouTube tá ok. Então, vamos lá. Eu vou ler a definição e aí depois eu vou discorrer sobre detalhes mais profundos, né? Então, o que é incorporação imobiliária? É o nome dado, óbvio que eu estou com meu caderninho, né, gente? Óbvio. É o nome dado ao conjunto de atividades exercidas com a finalidade de construir ou promover a construção. Então, aí a gente já entra. O incorporador não necessariamente vai fazer a construção, mas ele vai promover a construção, então ele vai contratar alguém para fazer a construção de edificações ou conjunto de edificações. Aí vem uma outra confusão que muita gente tem, que às vezes quando você fala assim, eu vou fazer um condomínio de lotes, eu estou construindo, o que é edificação? Essa parte da lei ficou um pouquinho mais vaga, mas a gente teve umas revisões na lei, né, depois de um tempo. Então, quando a gente fala promover a construção de edificações ou conjunto de edificações, coloca na cabeça sempre unidade autônoma. A gente está falando sobre venda, comercialização total ou parcial das unidades autônomas.
E aí, nesse conceito, unidade autônoma pode ser vaga de garagem, unidade autônoma pode ser loja, sala comercial, laje corporativa, apartamento, lote, lote com casa, certo? Então, aí, nesse conceito, sempre entendam o seguinte: incorporação imobiliária é a promoção da construção ou a própria construção de unidades autônomas que serão vendidas. Beleza? Então, vou continuar seguindo aqui a leitura da lei. É o nome dado ao conjunto de atividades exercidas com a finalidade de construir ou promover a construção de edificações ou conjunto de edificações, bem como sua comercialização total ou parcial, peraí que eu estou caindo aqui, total ou parcial, compostas de unidades autônomas em seu conjunto e formam um condomínio. Eu falei que eu vou ter uma live só para falar sobre condomínio, porque a gente tem um monte de tipo de condomínio, tá? A incorporação imobiliária, ela é regulamentada pela Lei 4.591 de 64, lei maravilhosa, que organiza o nosso mercado, organiza a nossa atividade profissional, e ela fala o seguinte: será incorporador toda pessoa física ou jurídica que de alguma forma se responsabilize pela entrega dentro do prazo, preço e qualidade das obras concluídas. E aí, quando a gente fala em obra concluída significa obra com habite-se, com autorização de habitabilidade, tá? A gente vai ter uma live só para habite-se também. E aí, quando a gente fala sobre quem são esses agentes participantes de uma incorporação imobiliária, a gente tem 4 agentes principais. A gente tem o incorporador / a incorporadora, a gente tem o dono do terreno ou permutante, a gente tem os investidores ou aquele usuário final que vai comprar o imóvel, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente tem a construtora, no caso, o construtor, como personificação. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma incorporação imobiliária, por que eu falei lá atrás que o incorporador é o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso? Ele é o dono do negócio. Porque é o incorporador, normalmente, que vai ter a ideia, eu quero desenvolver um negócio naquele terreno. E ele vai ser o maestro da orquestra, porque ele vai contratar todos os projetistas, vai contratar o arquiteto, vai pegar o conceito de inteligência de mercado e toda a expertise que ele conseguiu ao longo do tempo e vai falar: eu quero desenvolver aquele produto naquele terreno. Aí vai chamar um construtor que vai fazer o orçamento daquela obra, aí vai fazer uma viabilidade econômica, vai olhar, beleza, com esse projeto, com esse estudo de massa, esse quadro de áreas, eu consigo fazer um VGV de tanto. Ele vai desenvolver esse VGV e ele vai correr atrás dos recursos. Ou ele vai vender os imóveis para investidores que vão ajudar a custear essa obra, ou ele vai pegar financiamento de produção da obra e vai vender essas unidades para o usuário final ou para o investidor também, ou ele vai vender o negócio inteiro para uma administradora. Eu falei sobre algumas profissões na sexta-feira, né? Ele vai vender o negócio para uma empresa de aparte hotel, ele vai vender para uma... por exemplo, tem uma tendência que está chegando no Brasil, que é a locação de imóveis, né? Não sei se vocês já deram uma lida sobre isso na mídia. Inclusive, a Vitacom já está fazendo também. Que é o quê? A incorporadora não vende nenhuma unidade. Ela compra o terreno, ela desenvolve o projeto, ela constrói e executa, e depois ela aluga. Então, ela passa a ser uma gerenciadora do próprio portfólio. Na Europa é muito comum, nos Estados Unidos também. A gente ter, na América do Norte, assim, a gente ter empresas que são donas de um portfólio grande de empreendimentos e elas não vendem nenhuma dessas unidades, elas simplesmente alugam, tanto residencial quanto comercial, tá? Isso eu vou ter uma live falando só sobre isso também, sobre tendências, assim, mais avançadinhas. Mas ainda vai demorar um pouquinho, porque a gente ainda vai falar sobre vários conceitos ainda. Então, vamos lá. Então, o que é incorporação imobiliária? Eu, incorporador, não sou dono do terreno, não tenho construtor. Eu sou uma pessoa que olho para um terreno e vejo uma potencialidade, vejo um potencial. Só para esclarecer,
A partir da semana que vem, segunda-feira, eu começo com 4 semanas de lives só sobre fluxo da incorporação. Então, aquele fluxo da incorporação que a Carol desenvolveu lá em 2014, que eu tenho livros, que eu já lancei livros sobre o assunto, eu vou ensinar para vocês aqui dentro da live. É óbvio, no formato mais enxuto, mas eu vou explicar todo o fluxo da incorporação a partir do dia 26 de janeiro, tá? Eu começo, então, com essas lives. Aí eu vou falar sobre inteligência de mercado, como é que a gente desenvolve produto, vou falar sobre tudo isso. Mas, de uma forma um pouquinho mais enxuta, porque eu acho que vocês estão percebendo que eu tô ampliando, né? Mas eu quero criar uma base sólida de conhecimento de vocês. Eu não quero já chegar falando sobre fundo de investimento imobiliário. Não, vamos etapa por etapa. Eu quero construir esse conhecimento com vocês até o final do ano de 2021. Mas vamos voltar. Então, quando eu estou falando sobre incorporação imobiliária, eu tenho uma pessoa, o incorporador, que ele tem uma ideia. E essa ideia é o quê? Ele pegar um terreno e transformar esse terreno, tem uma matrícula de terreno, num produto imobiliário. Então, ele vai olhar para o mercado, ele vai conversar com algum corretor, o corretor vai apresentar um terreno para ele. E aí, em cima da expertise que ele tem, em cima dessa análise do entorno, ele vai olhar para o entorno e vai falar: olha, eu acho que pela legislação desse terreno, pelo tipo de região que eu estou, seria interessante eu fazer um prédio residencial 100%, MAP. Falei sobre MAP, né? Há um tempo atrás. Então, eu vou desenvolver um projeto MAP aqui nessa região, porque pelo que eu vejo do mercado, pelo que eu vejo dessa região, depois a gente vai entrar no detalhe desse que eu vejo do mercado, né? Essa inteligência de mercado, a gente vai ver no detalhe. Aí esse incorporador fala: bom, então eu preciso de um arquiteto, para o arquiteto desenvolver o meu estudo de massa, o meu quadro de áreas, de acordo com o que eu, incorporador, acredito que seja melhor para o meu terreno. Aí o arquiteto entrega esse estudo de massa, esse quadro de áreas. Aí vem o incorporador junto com o construtor e fala: vamos fazer o orçamento parametrizado dessa obra, para ver quanto vai custar a minha obra, para aí então eu fazer a minha viabilidade econômica. Para aí então eu dizer quanto eu vou pagar pelo terreno. Não é o contrário. E eu vejo muita gente que compra o terreno sem saber o que vai colocar dentro dele, sem fazer uma conta de padaria mínima para saber qual é o VGV que eu vou produzir naquele terreno, de acordo com a legislação, com o mercado, com a demanda, com a vacância, e aí só compra o terreno. E aí depois olha para o terreno e fala: cara, o terreno estava caro, né? Então, a gente vai ver isso mais para frente. E aí, qual que é a parte mais incrível da incorporação imobiliária? É que depois que eu fiz esse estudo de viabilidade econômica, eu vou fazer um business plan, a gente vai ter uma live só para falar sobre business plan. Eu vou fazer um business plan para eu apresentar esse negócio para investidores. Carol, todo mundo que faz incorporação imobiliária faz business plan? Não, porque tem muita gente que faz do jeitinho tradicional, né? Arroz com feijão. Pega aquele projeto, leva no banco, fala: banco, eu quero construir essa obra. O banco empresta o dinheiro para a construção da obra, né? Financia a produção. Eu faço meu lançamento imobiliário, começo a construir, começo a vender antes da construção, jeitinho tradicional. Só que hoje a gente tem uma outra oportunidade também, que é o seguinte, que eu falei na live, deixa eu ver aqui. Se vocês não assistiram, vocês voltem lá, hein? Eu falei na live 6, do dia 11 de janeiro, que eu falei sobre ciclos do mercado imobiliário, né? Que eu falei sobre os ciclos do mercado, que a gente estava no momento de recessão, que a gente está saindo do momento de recessão, depois a gente vai para um momento de recuperação, depois expansão, depois superoferta, e que esse círculo virtuoso e vicioso fica se repetindo. E aí eu falei nessa live o seguinte: hoje a gente está num cenário muito bacana para investidor. Por quê? Porque todos aqueles investimentos conservadores de mercado, títulos do Tesouro, esses investimentos conservadores perderam rentabilidade, porque a nossa Selic caiu, né? Está em 2,5, vai cair para 2, vai fechar mais ou menos em 2. Então, esses investidores têm interesse em investir no mercado imobiliário agora. Então, quando você fala: eu, incorporador, fiz o meu estudo de massa, meu quadro de áreas, rodei minha viabilidade econômica, conversei com o meu permutante, falei: olha, permutante,
eu posso te pagar tanto por esse terreno. Aí eu olho e falo, bom, minha obra está custando 45% do meu VGV. Quantas unidades autônomas eu preciso queimar, eu preciso vender mais barato para pagar minha obra sem pegar dinheiro do banco? E aí eu consigo vender essas unidades no preço super atrativo para o investidor. Então, o investidor tem lá 400 mil, paga 500 mil, 600 mil na minha unidade barata, que vai me ajudar a pagar minha obra, e eu não peguei dinheiro com o banco, e eu não estou com aquele estresse de que a minha venda picada é que vai pagar a minha obra, e aí se eu não vendo, eu não faço obra. Então, a gente tem outras formas de trabalhar com incorporação, outras formas de captação. Vai ter uma live só sobre captação, fiquem tranquilos. Então, o incorporador é aquele gestor de contratos, é aquela pessoa que vai ter a visão do todo, vai conseguir encontrar as pessoas necessárias para realizar esse sonho, vai ter uma exposição de caixa mínima possível, e aí aquela coisa, devo não nego, pago quando puder, né? Dentro da incorporação imobiliária, não estou falando que a gente não paga, não é nada disso. Mas dentro da incorporação imobiliária é muito comum a gente dividir o risco. Então, é muito comum o incorporador deixar para receber um pouquinho mais para frente, alguns parceiros, o arquiteto, o engenheiro. Daqui a um tempo eu vou começar a dividir com vocês um pouquinho uma incorporação que eu estou fazendo, inclusive meu sócio está aí, que eu já vi ele. Daqui a um tempinho eu vou começar a contar um pouquinho dessa incorporação que eu estou desenvolvendo, porque ainda tem muito conteúdo para eu falar aqui, então não adianta a gente ficar falando sobre muitos assuntos ao mesmo tempo. Mas a estratégia da incorporação imobiliária é exatamente essa. É a gente desenvolver uma incorporação imobiliária que é ganha-ganha. Todo mundo tem uma exposição de risco no início e uma exposição de caixa muito baixa. Então, quando eu faço uma incorporação imobiliária, quais são as vantagens de eu fazer uma incorporação imobiliária? É que depois que eu fiz esse business plan para apresentar esse negócio, ou para investidores, ou para o banco, que seja, e eu fiz essa captação de recursos, eu vou fazer as aprovações legais, eu vou fazer o registro da incorporação. E a partir do momento em que eu tenho o projeto de arquitetura aprovado, os quadros de NBR preenchidos, e eu tenho o meu número de RI, número de RI é o número de registro de incorporação, a gente vai falar sobre isso, eu posso vender. E essa é a parte linda, porque se eu captei parte dos recursos com investidores e parte dos recursos com a venda para o usuário final, e eu já estou capitalizado com a minha obra paga, gente, isso é uma tranquilidade, para, inclusive, eu aumentar o meu resultado quando eu já tenho um caixa organizado, então eu sei quanto que eu tenho de entradas e saídas, e eu consigo negociar um fornecedor, por exemplo, onde esse fornecedor vai me vender todas as esquadrias no preço à vista com 30% de desconto. A partir do momento que eu tenho essa capitalização, que eu tenho esse caixa gordo, eu consigo aumentar o resultado do meu negócio no final, porque eu consegui comprar em escala. E isso é fantástico para o nosso mercado. Bom, então, quando eu falo sobre incorporação imobiliária, qual é a grande vantagem da gente trabalhar com incorporação imobiliária? É que eu tenho uma ideia, eu desenvolvo essa ideia em frações ideais, vou falar sobre fração ideal também daqui a um tempinho, eu pego essa ideia e eu transformo ela em unidades autônomas, vinculadas a frações ideais do terreno que eu estou trabalhando, eu registro essas unidades autônomas e essas frações ideais, né, juntas, no cartório de registro de imóveis, e então eu consigo fazer a venda da ideia antes de começar a obra. E a lei é tão linda, a lei 4.591 de 64, ela é tão linda, que ela diz que você pode fazer a denúncia da incorporação até 180 dias depois do lançamento. O que é isso, Carol? Ninguém quer desistir de um negócio imobiliário, mas como a gente sabe que incorporação imobiliária é uma atividade que tem risco, a gente não está, sem desmerecer as pizzarias, mas a gente não está produzindo pizza, é uma coisa que é um longo prazo, o ciclo de vida do nosso negócio é de 2 a 6 anos, como eu falei na live 6. Se a gente entende que a gente tem um risco, mas a gente tem um risco controlado, a Lei 4.591 de 64, ela fala o seguinte: você pode desistir do seu negócio. Se você desenhou o seu negócio errado, por exemplo, seu negócio não está vendendo, você fez o lançamento e aí
Sua meta de lançamento era 33%, você vendeu 2%. Tem alguma coisa errada, teu produto está errado, teu preço está errado. Normalmente, é porque eu falo o seguinte, não existe terreno ruim. O que existe é um produto errado, desenvolvido naquele terreno, ou um mercado que você não está preparado para trabalhar e você abraçou esse mercado da forma errada. Coach Bens, vou falar sobre isso na live sobre viabilidade. Tem uma porcentagem do curso definida para começar a obra? Vou falar sobre isso mais para frente, mas tem sim. Assim, a gente tem métricas, né? Mas a gente tem sim. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, quando eu falo sobre incorporação imobiliária, a vantagem é que, eu tenho uma exposição de caixa muito pequena, comparado a quem constrói, entrega a obra e depois vende, é óbvio, né? E eu consigo trabalhar com alavancagem. O que é alavancagem? Se eu tenho 1 milhão, e ao invés de eu gastar 1 milhão para fazer a minha obra, eu pego 1 milhão e eu invisto 250 mil em cada uma das obras, com 1 milhão, eu consegui construir 4 empreendimentos. Porque eu fiz 4 empreendimentos alavancados com investidores. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas o que eu quero deixar como mensagem final para vocês hoje é o seguinte: incorporação imobiliária é um negócio onde você é um gestor de contratos, gestor de pessoas. Você, incorporador, vai organizar um fluxo de informação e um fluxo de contratos para que você consiga, então, executar uma obra com a menor exposição de caixa possível. E a outra parte que é importantíssima, você vende na planta, você vende antes de começar a obra. Então, você começa a captar antes de ter o investimento final. Então, só para arrematar aqui, quando eu falo sobre incorporação imobiliária, a gente tem algumas etapas. A gente tem a negociação do terreno e desenvolvimento de produto, a captação de recursos e viabilidade econômica, aprovações legais e registro de incorporação, venda e lançamento imobiliário, obra, entrega da obra e repasse. E a partir da semana que vem, a gente começa, então, a entrar no detalhe de cada uma dessas caixinhas. Não é difícil, mas é complexo, digamos assim. São várias etapas que vocês precisam conhecer, mas se você for perguntar assim, é muito complexo, é muito difícil de fazer, eu acho que a partir do momento que você conhece a regra do jogo, fica normal, né? Não é uma atividade tão difícil assim. O que eu vejo é que tem muito incorporador que, por não entender esse passo a passo, acaba queimando etapa errada, e aí quebra. A gente vai falar sobre isso ao longo desse ano. O meu objetivo é exatamente esse, é ir mostrando o caminho das pedras para vocês. Bom, o que eu tinha para hoje era isso, é uma introdução pequena sobre incorporação imobiliária, a Lei 4.591 de 64, e amanhã a gente começa a falar sobre todas as outras leis que estão organizando e que são leis que ajudam muito o nosso desenvolvimento de negócios, tá bom? Era isso que eu tinha para hoje. Obrigada por vocês estarem aqui comigo e até amanhã. Tchau, tchau.